Boa tarde, queridos alunos, como vocês estão? Hoje nós vamos iniciar mais uma semana. Antes de mais nada, como é que foi o dia dos pais de vocês? Passaram esse dia com o pai de vocês, com o avô, com o tio? Espero que vocês tenham aproveitado o fim de semana. E hoje nós vamos iniciar mais uma semana com a aulinha de português. A aulinha vai ser com a atividade no livro, na página 61 e 62. Então já abram o livro para acompanhar a leitura comigo, tá bom? Então vamos lá. O título do texto é Quem lê Júlia Martins? Vamos começar. Júlia Martins faz parte de um clube de leitores de livros infantis e juvenis, chamado Ataba. Ela tem apenas 8 anos de idade, mas já possui uma estante de livros e boas dicas para compartilhar com os outros leitores. Leia um trecho da entrevista de Ataba com a menina e sua mãe, Débora Martins, que é professora e também adora ler. Ataba: Débora, quando você era criança, costumava ler ou ouvir histórias de livros? Quem fazia os livros chegarem até você? Aí Débora respondeu na entrevista: Sim, quando era criança, costumava ler e ouvir histórias. Os livros chegavam pelo meu pai, que comprava de vendedores que, naquela época, iam de casa em casa oferecer os exemplares. Outro dia, ainda comentava com uma amiga que o meu gosto pela leitura nasceu do cuidado que meu pai teve de trazer livros para casa. Aí a Taba pergunta, né? Júlia, por que você lê? Ela responde: porque a leitura é importante para o crescimento de toda criança. Eu gosto de ler e me sinto bem lendo. A Taba faz outra pergunta. Qual o livro que mais gostou de ler e o que fez você gostar tanto dele? Júlia respondeu: o livro que mais gostei de ler foi o BGA. Primeiro porque começa como se fosse um gigante que quer raptar a menina. Mas durante a história, que ainda estou lendo, percebo que é como se o gigante fosse um pai para Sofia. E também gostei porque o gigante tem sentimentos pela menina. A Taba continua. Como e onde é o seu momento de leitura? A Júlia responde. Gosto de ler à noite antes de dormir, deitada na minha cama com uma lanterna ou no sofá com cobertas. A Taba pergunta, quais dicas você pode dar para quem quer despertar o interesse das crianças pela leitura? Aí Júlia responde, não é só a capa que representa o livro todo. Às vezes a capa não é bacana, mas a história é bem interessante. Folheie o livro, leia a 4ª capa para saber se vai gostar da leitura. Se você gostar do livro, compre. Débora: ler para crianças diariamente, ter livros disponíveis em casa, ir à livraria, escolher livros de interesse delas pensando na riqueza literária, sem ter como critério apenas a idade. Então, a Taba fez essa entrevista com Júlia, certo? É uma menininha que gosta muito de ler, ela faz parte de um grupo, né, como vocês podem ver nesse texto. E a Taba faz várias perguntas sobre como ela aprendeu a gostar de ler, porque ler é um exercício. Se você não praticar a leitura, mesmo se você não gostar, se você começar a praticar, você vai acabar gostando. Tem livros que a gente vai gostar mais e tem livros que vamos gostar menos, mas é muito importante que você se interesse, busque fazer esse exercício de ler. Na página 62, nós vamos iniciar nossa atividade. Então, no quadrinho azulzinho diz assim: uma entrevista consiste em uma conversa entre 2 ou mais pessoas, onde alguém pergunta e os outros respondem. Esse tipo de publicação tem o propósito de informar, seja a fim de formar uma opinião ou entreter o leitor ou espectador. Então, a leitura ela pode servir para informar, como diz no quadrinho, ela pode servir para opinar sobre alguma coisa, para entreter, que seria para você apenas se divertir lendo. Então, uma leitura ela pode ser de um jornal, de uma revista, de uma entrevista, pode ser sobre coisas que você gosta de ver, por exemplo, sobre brinquedos, sobre bonecas, sobre carrinhos, certo? Então, você pode buscar leituras que tratam de coisas que você gosta.
Então, a atividade vai começar com a questão número 1, perguntando quem é o entrevistador. Então, vocês vão buscar lá no texto quem foi que entrevistou Júlia, tá? A questão 2 pergunta, quem são as entrevistadas, certo? Lembra lá, já no título tem quem são as entrevistadas da revista. A questão 3 diz, marque um X nas informações verdadeiras. Então, vai ter algumas frases e você vai marcar um X na questão que for verdade. Vai ter algumas, tá? Não é só uma, não. Então, Júlia lê porque a mãe lhe disse que é importante. A próxima, Júlia lê porque acredita que a leitura é importante para o desenvolvimento de toda criança. O avô de Júlia sempre comprava livros e por isso as histórias sempre estiveram presentes na vida de Débora. O horário que Júlia prefere para ler é à noite, antes de dormir. Débora é mãe e professora de Júlia. Ler para as crianças e ter livros disponíveis em casa são duas das maneiras que Débora cita para despertar o interesse das crianças pela leitura. Então, vai observar essas frases e ver qual aqui é correta e qual aqui não é. Do ladinho, né, continuando a questão, antes da questão 4 diz: quando publicadas, as entrevistas não devem apresentar alteração, ou seja, o que está escrito deve equivaler exatamente às respostas dadas pelo entrevistado. Então, se por acaso eu fizer uma entrevista com você e as respostas que você me der, eu tenho que colocar ela exatamente como você colocou. Se eu modificar, então não é uma entrevista verídica, não é uma entrevista de confiança, entende? Então, na questão 4 diz assim: com base na entrevista lida nas características apresentadas, marque a alternativa correta. Do mesmo jeito da anterior, você vai ler e vai ver uma alternativa correta, tá certo? Não é mais de uma, é apenas uma. Aí a questão 5 diz: releia a resposta de Débora a respeito de seu contato com os livros na infância. Acompanhe comigo. Quando era criança, costumava ler e ouvir histórias. Os livros chegavam pelo meu pai, que comprava de vendedores que naquela época iam de casa em casa oferecer os exemplares. Agora responda. Questão A. A palavra exemplares substitui que palavra? Do que ela está falando? Exemplares está falando de quê? Na questão B, que outras palavras podem substituir termo exemplares? Circule-as. Então, embaixo você vai ver palavras que podem substituir essa palavra exemplares. Então, a aulinha de hoje, nós vimos uma entrevista, né, de uma menininha que gosta muito de ler. Um clube de leitura fez uma entrevista com ela, tá? Então aí tá todas as respostas dela, como que ela começou a ler, como que ela aprendeu esse gosto por ler, qual o livro que ela mais gostou de ler, certo? Então aí vocês aprenderam muito sobre esse outro lado, né? Não apenas algo digital, mas algo impresso, algo que a gente lê, né? Que hoje é tão difícil de se ver. Então, espero que essa atividade inspire em vocês a gostar também da leitura, tá certo? Aproveitem a atividade. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Então, a atividade de hoje fica por aqui e amanhã a gente se encontra com a aulinha de matemática. Um beijo e tchau!